João Antônio herdou o nome do avô. Neste dicionário de autoria de Ataíde Marcondes, mas nunca publicado, há um verbete sobre o patriarca, indício da importância do músico que comandou por décadas a Corporação Musical Euterpe de Pindamonhangaba. Era cantar e ele escrevia. Ou punha um disco, ele escrevia. Inclusive isso eu tenho testemunha, que eu fazia música naquela época, eu gostava de fazer, né? E eu não tinha gravador. Então eu chegava à noite em casa, ele estava lá no quarto dele, lá, tô com uma música aqui, vai lá pra cozinha que eu já vou, que a cozinha lá no fundo, fazer barulho lá no fundo, né? Eu pegava ele lá pro fundo com o violão e ele com o pentagrama e a caneta dele que ele molhava. Aí eu ia cantando, ele ia, acabou. É isso aí, então, tá bom, amanhã a gente lembra. Chegando no dia seguinte, ele passava todo dia, era um ouvido que impressionante. O que a família não esperava era descobrir que João Antônio Romão era dono de um rico acervo de partituras musicais. Uma pesquisa realizada no Instituto de Artes da Unesp está investigando o conteúdo. Parte do material já está aqui, no Centro de Memória Barão Homem de Melo, localizado no Palacete 10 de Julho, antiga sede da prefeitura da cidade. Elas estão acondicionadas nas caixas próprias para isso, né, um papel sem acidez. Então ele está todo condicionado da maneira correta. Está catalogado, a gente tem um catálogo, né, todo o acervo que foi tratado, e também a gente está no processo de disponibilizar o arquivo digital. É um testemunho da prática musical que ocorreu aqui na cidade, mas também no Vale do Paraíba, porque o acervo contém cópias e músicas que circularam em todo o Vale do Paraíba, algumas também em São Paulo, na capital, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Mas há um detalhe importante nesse acervo, que ele tem documentos musicais muito antigos. Isso ocorre porque o titular do arquivo, João Antônio Romão, ele colecionou, ele recebeu, ele ganhou, comprou materiais anteriores a ele, antigos. Outra característica interessante do acervo é que, como ele é cronologicamente muito extenso, ele representa 3 fases distintas da música sacra católica. Os documentos reúnem outros dados históricos. A observação das páginas evidencia técnicas de escrita e encadernação usadas em séculos passados e até mesmo a origem do papel das partituras. Até inícios do século XIX, não havia fábricas brasileiras de papel. Não havia fábricas brasileiras, porque isso era proibido pelas leis coloniais, né? Então, todo o papel era importado de Portugal. Até que com a abertura dos portos, o Brasil passou a comercializar com a Inglaterra também, né? Mas em seguida passou a desenvolver manufaturas próprias. Então é só ao longo do século XIX que começa a ser produzido papel aqui no Brasil. A Raquel é uma das pesquisadoras responsáveis por outra etapa do trabalho, montar um banco de dados sobre o acervo. A precisão da informação, ela pode ajudar muito numa pesquisa, ou ela pode atrapalhar muito, né? Então, não é incomum que quando a gente faz o processo de transcrição de informação, então a gente pega um documento, lê o título, lê o nome do compositor, ou lê o instrumento que está indicado, né? E etc. Se nesse processo de transcrição nós não formos muito precisos, podemos incorrer em erros que vai se multiplicando e outras pessoas também vão pegando informações erradas, né, e atribuindo também informações não precisas. Para mim, esse é o maior desafio, é ter muita precisão, muita atenção e olhar para documentos que são de épocas muito diferentes, né, com formas de indicação muito diferentes. Então, muitas vezes a gente fica treinado para olhar para um certo tipo de documento e ver um outro completamente diferente. Então, esse olhar também tem que ser a cada vez retreinado, para que a gente não deixe passar nenhuma informação que seja importante, né, e com precisão. O material catalogado até agora representa apenas 1/3 do acervo do maestro João Antônio Romão. No campus da Unesp, em São Paulo, ainda há arquivos sendo processados.
Professor, então lá no Centro de Memória está a parte de música sacra do acervo, né? Mas vocês têm outros materiais aqui no momento, né? Exatamente, esse arquivo ele tinha 23 séries, a maior delas era a música sacra, que nós já terminamos o processamento. Ficaram as outras 22 séries. Tá, então mostra pra gente um pouquinho do que vocês têm aqui no momento. Está aqui uma partitura, partitura e conjunto de partes impressos para cine e orquestra. Tem a parte de piano aqui embaixo e a parte dos instrumentos individuais que era distribuída aos integrantes do conjunto. O professor Paulo nos mostra que o manuseio das folhas deve ser extremamente delicado. Aqui, elas já estão esterilizadas. Nas mãos do pesquisador, passam pela remoção de sujidades, poeira e insetos mortos. Espátulas e pincéis são usados para o trabalho. As páginas ainda são descoladas e as dobraduras desfeitas. O uso das luvas e do avental tem função dupla. Evita que o pesquisador danifique o material e carregue agentes infecciosos para outros locais após o manuseio do arquivo. Toda a técnica empregada pelo Paulo é de baixo custo. A partir de 2001 eu passei a me tornar colaborador do Museu da Música de Mariana. Então eu ia periodicamente e foi lá que eu fui desenvolvendo o estudo e a solução de problemas, né, em relação a fontes históricas. E junto com a equipe lá nós fomos criando alternativas de baixo custo, né, porque tudo isso é muito caro. E em 2014 eu resolvi instalar um projeto aqui, né, que tem muitas semelhanças com o Museu da Música de Mariana, mas também com as nossas soluções e as nossas condições, né. Depois, cada documento é codificado e armazenado em pastas e caixas. Com o inventário concluído, eles são embalados e enviados para a instituição que abrigará o arquivo de forma permanente, como é o caso do Centro de Memória Barão Homem de Melo, em Pindamonhangaba. Aqui a gente tem um exemplo claro o quanto a universidade pública auxilia nesse processo. Eu digo um processo científico, que é um processo de cuidado, de análise da documentação, de higienização da documentação, da importância da guarda dessa documentação, né? E depois, claro, devolver isso a quem de direito com todo o cuidado necessário. Então, essa parceria entre universidade e prefeitura é fundamental. E aqui a gente tem um exemplo claro de como isso beneficia, no nosso caso, a músicos, a pesquisadores e a população para poder conhecer a sua história e acontecer um material específico. O resultado do trabalho realizado pela Unesp emociona a família do maestro João Antônio Romão e inspira novas gerações. Para mim foi uma surpresa, né? De eu ver tudo aquilo lá em casa, os armários lá, forrados de música. E ele escrevendo dia e noite lá, não sabia o que era que estava fazendo lá, também não estava escrevendo partitura. E nem passou na minha cabeça que isso aí um dia ia botar ele em evidência. Porque naquela época não, porque, como eu contei, né, sem mídia, sem nada, não teve jeito. Se tivesse o jornal, mídia naquela época, era outra coisa, né? E agora, coitado, tá aí, coitado não, deve estar contente. Né, de ver aqui o reconhecimento, né, do que ele andou fazendo. Quando foi me passado que estava fazendo esse levantamento, eu fiquei muito feliz, porque a gente vê a Corporação Musical Terp voltando a tocar novamente, né, os próprios dobrados do maestro João Romão, que era o mais conhecido como seu João Romão, e poder estar fazendo apresentações, concertos com a própria música dele para resgatar essa preciosidade que são os dobrados, né, e as músicas do João Romão.